Bom dia, Fábio. Bom dia, Jaso. Bom Bom dia a todos dia. que nos ouvem. Eu sou diretora do Centro Educacional Logos e hoje nós vamos conversar com Fábio Costa, dando continuidade também a um outro tema que nós já abordamos no podcast passado, mas hoje falando especificamente sobre o psicólogo escolar, né, sobre a psicologia dentro da escola, qual o papel desse psicólogo, como nós podemos contribuir com a formação dos nossos estudantes para que tenham comportamentos saudáveis, né? Numa escola cristã também, como a gente junta, né, une essa cosmovisão cristã dentro da ciência, da psicologia, dentro do comportamento humano. O Jaso Magabe também, que está aqui conosco para contribuir né, com esses questionamentos para a gente andar nessa manhã com esse podcast aqui, que tem sido um momento muito bom. Amém. É assim, né? A gente, no podcast anterior, a gente conversou um pouco sobre esse dilema do psicólogo, né? Do psicólogo cristão especificamente, né? Só que hoje vamos ser mais específicos e falar um pouco sobre a realidade escolar, né? Que a gente percebe que é uma certa necessidade hoje de ter alguém capaz de tratar essas demandas, né? Dos alunos, né? Das famílias ali, né? E aí eu queria que tu começasse falando um pouco de como é que o psicólogo pode ajudar nesse contexto escolar, né? Tanto em relação aos alunos, quanto em relação também aos funcionários, até aos pais, assim. Então, gente, bom dia mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e agradecendo a instituição Logos, né, por estar aqui nesse podcast. Então, gente, a atuação é muito importante, né, do psicólogo escolar. Inclusive, hoje em dia, é lei, tem que ter psicólogo em escolas, né, e tudo mais. É uma necessidade, realmente. E a abrangência dele hoje, ele tem, por exemplo, com os alunos, claro, né? E aí com os alunos a níveis tanto no contexto comportamental, que é uma das maiores demandas, ou a maior demanda que tem na escola é contexto comportamental. A intervenção dele com os alunos com algumas necessidades especiais, né, com algumas questões que são necessárias, né? Tem muitos alunos hoje em dia na questão da escola inclusiva, né, de ser inclusivo. Então, há uma necessidade também de intervenção, de ajuda nele nessas áreas, com as intervenções, com os outros profissionais que trabalham com eles, né? Então, isso com os alunos. Também tem com os pais, que é essa ajuda no contexto comportamental, de interação, de ver como é que está com relação ao dia a dia dele em casa, né? Também é muito importante nesse contexto. O contexto também com os profissionais, tanto no contexto docente, quanto também nos outros colaboradores, né? Que vai ajudar nesse contexto de enxergar, de trazer, de reunir, enfim. É uma abrangência muito importante. Hoje em dia tem uma bagagem muito importante nesse contexto escolar, quando a gente sabe usar e quando sabe também colocar isso em prática. E Fábio, você hoje tem uma função importante, né, que além de psicólogo clínico, né, de também pastor, né, conselheiro, você também é um professor. Sim. E tem trabalhado muito com a faixa etária dos adolescentes ali, né, olhando dentro da escola do sexto até o ensino médio. O que é urgente nesse trabalho com essa faixa etária? Como o psicólogo pode contribuir com a formação, né, desse estudante em relação a construir um comportamento saudável? Certo. A necessidade de nós estarmos na sala de aula hoje, né, como proposta inclusive do Colégio Logos, é muito importante, muito salientar nesse contexto. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar e perceber as questões comportamentais, que é a principal demanda hoje em dia, né, a questão comportamental, e para trazer algumas habilidades, alguns métodos de intervenções que podem ajudar os próprios pré-adolescentes e adolescentes que estão nessa faixa etária, do sexto até o ensino médio, inclusive. E o que vai ajudar nisso? A prever. Por exemplo, uma das questões que me levou a estar dentro de sala de aula hoje é justamente a questão de a gente começar a... Não, sabe aquela ideia de acontecer uma coisa, eu vou lá e apago o fogo. Não, de prever. E por quê? Porque a demanda comportamental é a maior demanda que tem em escolas. No geral, é a maior demanda. Mais do que os alunos atípicos e tudo mais. Porque aquilo que vai lidar com as questões ali, e aí a gente muitas vezes está só apagando fogo. Qual é a ideia de ir para a sala de aula? Para trabalhar isso, de maneira preventiva. Então, na sala de aula a gente vai trabalhar os perfis, vamos trabalhar como é que as pessoas
lidam com isso, como você acabou de falar, né? Ah, eu tô com raiva. Ah, eu tô com alguma dificuldade, o fulano me traiu. A questão de amizade. Há muitas questões de relacionamento com os pais que muitas vezes a pessoa não sabe, o adolescente ou o pré-adolescente não sabe lidar com aquilo, e aí interfere e compromete o contexto do ensino-aprendizado, interfere o contexto do processo de cognitivo dele. Então, é muito nesse contexto, e eu trabalho muito nessa área, eu quero trabalhar muito nessa área de prevenção. Desde que a gente começou a ir em sala de aula, não somente no LOG e outras escolas também, a gente diminuiu bastante o índice de questões comportamentais, de demandas comportamentais que existiam justamente por falta dessa luz, sabe assim, desse clique que muitas vezes está faltando para o pré-adolescente e para o adolescente, que é natural. Eles estão em formação, então é normal às vezes agir ou reagir de maneira inadequada, de maneira que não é saudável, de maneira disfuncional. Então, eu acho que é um papel muito importante que pode ajudar, que tem trago realmente muita diferença nesse contexto de formação. A criança está em formação, né? Mas de desenvolvimento e formação emocional, psicológico da criança e social também. E às vezes o que acontece? A gente vê muito, né? A criança, o adolescente, né? Principalmente, a criança, ela reage, né? Uhum. Ela não consegue racionalizar aquilo que ela está vivendo, né? Então, ela reage. Muitos desenham, né, o que está vivendo e a gente interpreta ali os conflitos, né? Mas o adolescente, ele já tem uma percepção, ele já vê a incoerência. Eu acho que a incoerência é uma coisa que revolta muito esse adolescente, porque ele está sendo dito para ele, olha, meu filho, faça isso, faça isso, faça isso, que isso é certo. Mas aí a família não faz. Aí ele já tem a capacidade de perceber, mas aí ele fica revoltado. Está me ensinando para fazer isso, mas está fazendo isso errado, isso errado, isso errado. Está dizendo para mim não mentir, mas está mentindo nisso, nisso, nisso. Está falando que eu tenho que obedecer às regras, fazer aquilo que é certo, mas desobedece no trânsito, faz isso, faz aquilo. Está dizendo que é para mim agir na hora que ficar com raiva, com controle, mas na hora da raiva, esse descontrole. Aí ele, que está nesse momento aprendendo a viver, a ter um comportamento, ele fica revoltado. E essa angústia afeta os estudos. Isso. Né? Porque ele não consegue entender e resolver, isso gera uma angústia, né? Então, esse papel do psicólogo, onde vai trabalhar que todo ser humano tem suas falhas, que precisa aprender a perdoar, entender que não está certo o comportamento, mas às vezes, por exemplo, tem que dizer, a criança diz, não tia, mas meu pai, minha mãe falou isso para mim, mas eles fazem isso. Eu falo assim, olha, meu filho, todos nós somos pecadores, nós erramos, somos falhos, não está correto o comportamento, mas também, acima de tudo, você é um filho, não tira o teu dever de obedecer, porque eles estando certo ou errado, eles são autoridade. Sim. Você tem que separar isso, né? E talvez, no momento, você pode chegar com seu pai e falar, pai, no momento que não é da hora do conflito. Então, você pode aproveitar esses momentos de conflito, né, para educar. Eu acho que isso acontece muito em sala de aula, né? Essas perguntas, esses questionamentos e garantir esse espaço para o adolescente para dar um direcionamento de conciliação, né? De colocar cada ponto no local certo. Sim. É uma oportunidade muito boa, né? É verdade. Inclusive, a gente começou em janeiro, né? O processo lá de sala de aula. E a gente está no momento agora de montar perfis. Falei para ele, a gente vai montar um perfil. Você não tem perfil aí nas redes sociais? A maioria tem. Ah, temos. Agora eu perguntei para eles, qual é o perfil psicológico de vocês? Ah, tio, eu não sei, eu acho que eu sou desequilibrado, eu acho que eu sou meio doido. Termos, né, que eles usam. E aí a gente, por exemplo, um dos mecanismos que nós estamos usando é justamente de montar um perfil para eles. A gente tem vários testes, algumas coisas que a gente está trabalhando com eles na sala de aula, que ajuda a trazer essa curiosidade, até porque, quando a gente vai falar, por exemplo, uma temática, alguma coisa específica, eles se identificam com aquilo. Por exemplo, tem uma pergunta lá de um desses testes que era a seguinte, o que mais irrita, o que mais os seus pais fazem que irritam você, em relação a você? E naquele momento você vê um monte de coisa soltando ali, colocando para fora. Eu irrito porque eles não confiam em mim, quando eles falam uma coisa. E aquilo ali, para mim, é um dado muito importante. Porque o objetivo é o quê? É de trabalhar algumas questões, apesar de estar num grupo, né, de escola, mas trabalhar algumas questões que podem ajudar eles a desenvolver áreas que muitas vezes estão ali travados, justamente por essa questão da incoerência. Essa incoerência do falar e de fazer diferente, né? Eu falo uma coisa, aquela história, né? Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Gera um conflito muito grande na cabeça da criança e do adolescente que vai gerar outros problemas emocionais, de relacionamento lá na frente. Então, quando a coisa não é bem entendida,
Isso gera. Agora, isso não é o fim. Por quê? Porque a ideia das intervenções é justamente de dar uma resposta saudável. A resposta natural seria o quê? Aconteceu isso, esse conflito, e eu vou ficar aqui triste porque meu pai, minha mãe, porque meu vizinho, porque meu tio, porque meu professor. Aí isso vai acontecendo de tempo em tempo. E aí eu acabo que não dou uma resposta saudável, me adoeço, e com esse adoecimento eu gero um monte de conflito para mim lá na frente. Então a ideia é o quê? Aconteceu isso? Foi ruim? Foi. Mas você tem condições de dar uma resposta saudável para isso, para você não ter um problema. Porque o maior beneficiado do seu sucesso vai ser você, mas o principal prejudicado da sua consequência do problema também é você. E a ideia é fazer com que eles possam se sentir responsáveis, não só tio, mas é porque é o meu pai, eu ouço muito isso, né? Tio, mas é porque é a minha mãe, porque sei que e tal, aconteceu isso. Mas vamos dar uma resposta diferente. E isso traz um poder, uma funcionalidade muito importante para aquilo que a gente almeja com eles, que é essa firmeza de caráter, de personalidade, para que eles precisam, né? E tira essa geração nossa, né? A geração do mimimi, da tela, né? Que qualquer coisa chora, qualquer coisa. Ajudar a estruturar isso, que é uma coisa que está sendo realmente muito, muito incomum hoje em dia. Percebe alguma tendência, assim, nos adolescentes? Nesse público que tu tem atendido, uma tendência... por exemplo, talvez pessoas mais velhas tinham um determinado tipo de mau comportamento ou de problemas que eram mais comuns à idade, né? Talvez ali entre 10 a 14 anos ali, né? Talvez antigamente era um tipo de problema. Hoje tu percebe alguma tendência diferente, assim, olha, eu acho que as crianças ou jovens nessa faixa etária de idade, eles estão normalmente com esse tipo de problema aqui, sabe? Sim, sim. Percebes, assim, que tem algum tipo de tendência na tua visão? Eu acho que tem muita... Aí você falou um ponto muito importante, Jesus, que é a questão do motivo, da causa desses problemas, né? Se você olhar hoje, só muda o endereço. A questão, por exemplo, comportamental, a ansiedade, a depressão, é muito comum. Mas geralmente está ligado, essa tendência está ligada à questão dos hábitos, né? Do que está fazendo no dia a dia. E um dos principais vilões? Telinha. Que vai levar a pessoa a ter. Não só pelo contexto da própria exposição, mas porque também aqui dentro ensina você. Então, por exemplo, hoje em dia você vai ver um adolescente com comportamentos muito parecidos, reações muito parecidas. Por quê? Porque a própria telinha já ensina você hoje a dizer assim, você vai colocar lá na IA alguma coisa, olha, formas de deixar o seu pai emocionalmente fragilizado para te dar o que você quer. Você está entendendo? Então, é uma tendência de comportamento que hoje em dia se repete e só muda o endereço. Mas é muito comum isso, observar esse fio, essa linha assim, de uma casa para outra. Então você vai ver, às vezes, muda um pouquinho assim a questão da queixa, mas a linha parte por isso. Sim. Que é essa tendência que você está falando. Tenho percebido muito isso de maneira muito comum, mas muito por conta dessa questão dessa influência. E a influência é interessante. Ela está aqui porque tem coisas que precisavam estar e não estão. Que é, por exemplo, a presença do pai e da mãe. Uma presença de qualidade deles para ajudar nesse momento, que é um processo de formação. É um momento, por exemplo, nessa faixa etária que eles estão, de formação de caráter, de personalidade, de autoconfiança, de autoimagem. Que precisa ter um processo básico ali. Se eu não tenho uma formação nessa idade, se eu não consigo alcançar essa formação, então, em vez de formação, eu vou ter déficit. Então, em vez da formação do caráter, eu vou ter um déficit de caráter. Em vez da formação da personalidade, eu vou ter um déficit da personalidade. Em vez de uma formação de autoconfiança, um déficit de autoconfiança e um déficit de autoimagem. Então, é um processo que ele é natural, mas precisa ser observado da maneira correta. E a tendência nesse contexto é tudo isso que está chegando, bombardeando, justamente porque eu estou ocupando uma coisa que deveria ser ocupada por outras coisas. E aí isso acaba que vai moldar de maneira ruim, né, desfuncional, o comportamento e o cara da pessoa. Tem um livro sobre esse assunto do smartphone, né? Ele é psicólogo, acho que é psicólogo. É psicólogo. Chamado Jonathan Haidt. Que é o Geração Ansiosa. Esse livro ficou muito, muito famoso, muito conhecido no mundo todo, na verdade, né? O mundo todo discute esse livro hoje. E foi um dos autores
a pesquisa desse cara foi uma das responsáveis que influenciou muito os debates daquela legislação brasileira em relação à proibição do uso do celular na escola. Sim. Que cá entre nós sabemos que não é por lei que se resolve esse tipo de problema. Sim, assim, né? sim. Porque você não vai ter como fiscalizar isso, e, enfim. Mais uma coisa que ele fala, ele tem eu me lembrei de uma citação que ele coloca um relato num garoto, esse garoto já estava mais velho, mas ele está dando esse relato, né? De que ele fala assim, né? Ele está no contexto seguinte: o que houve nos anos de 2012 a 2015 foi um grande experimento social em que as pessoas não sabiam muito bem as consequências, que foi o advento do smartphone. E ele coloca exatamente o iPhone, que foi um dos primeiros smartphones com esse poder de rede social móvel numa tela só, né? E aí depois os outros smartphones vieram, né? Mas ele coloca esse período do iPhone ali, 2012, 2015, né? O surgimento e essa popularização. E aí vem Facebook, né? Vem as redes sociais que nós conhecemos. E o que acontece? Pro pai era perfeito. Porque agora aquele menino ele estava em segurança em casa. Ele não estava mais na festa. Ele não estava Na mais rua. na rua. né? Exposto. Inclusive, o problema tipo, de ansiedade que o Jonathan Haidt ele vai falar, que é uma coisa que é muito verdadeira, que ocorre hoje, começa com o segurismo, que é um excesso de preocupação em relação à segurança física do filho, que não se tinha nos anos 80, que ele cita no livro, né? Então, e aí percebe como é uma escadinha. Os pais começaram, por meio também da influência da mídia, a ficarem muito preocupados com a segurança física dos seus filhos e começaram a preferir que eles fiquem em casa e ter um excesso de segurança, de preocupação em relação à segurança física dos alunos para brincar. Então, vê isso na escola, né? Tipo, o parquinho tem que estar com almofada embaixo, tem que ser baixo, coisa assim do tipo. E acarretou também de que ele preferisse que o menino ficasse com o celular em casa por uma certa questão de segurança. E aí, voltando agora para a citação desse garoto de 13 anos, 12 anos, ele fala assim: a minha mãe, ela era totalmente preocupada com o fato de eu estar comendo verduras e vegetais. E ela ficava no meu pé, enquanto eu estava ao lado dela, comendo uma cenoura, com o celular vendo conteúdo adulto aos 12 anos de idade. E aí eu coloquei Verdade. assim, pô, é o retrato dessa geração. Exatamente. Tipo, foi justamente uma negligência ao problema causado por você deixar uma criança livre, um adolescente livre usando o celular, né? Mas aí você tem uma preocupação, né? Com ele tá comendo bem, se ele não se machucou, se ele não se bateu, né? Mas o que realmente... Ninguém disse alguma coisa contra ele, Isso, magoou ele, né? Mas tá com todos esses cuidados, mas ele tá no não quarto sabe ao o lado perigo. ali, ele tá no quarto do lado dela ou na frente da mesa dela com o celular ligado lá, fazendo coisas que são muito mais prejudiciais para ele, né? Exatamente. Então é muito interessante essa E situação só dele. complementando essa questão do livro, paralelo a essas pesquisas aí da entrada do smartphone e o acesso aí para muita gente, há um cruzamento de informações também com base em dados nos Estados Unidos do crescimento de algumas doenças comportamentais. Exatamente. Quando faz o comparativo, o quadro faz o comparativo crescente com dados, né? Exato. Porque nos Estados Unidos registra muito Sim. todos esses dados, né? De depressão, de suicídio, de muitas coisas, né? Que como isso vem crescendo. Muito. Então, aí todos esses debates da preocupação, né? Pra você ter ideia, Elba, essa geração, por conta dessa influência, né? Ela foi a primeira geração agora que diminuiu o QI. Aham, sim. Historicamente, sempre as gerações cresciam, acrescentavam, né? Agora diminuiu, justamente pelo uso indevido desse processo de tela e tudo mais que você acabou de falar, e porque não tem um filtro. Então, você está ali e tudo mais, e quando eu estou aqui diante da tela, eu estou passivamente. Inclusive, se eu tenho um contato de 4 a 6 horas por dia, eu começo a diminuir, inclusive, o meu córtex frontal cerebral, que é a parte pensante do cérebro, nessa parte aqui. Ele tem fisicamente uma diminuição.
E isso acaba que vai acarretar nesses transtornos, nessas questões comportamentais, não somente comportamental, mas de transtorno, que foi hoje adquirido. Tem muito contexto depressivo que é por conta disso. Tem muito contexto de ansiedade que é por conta dessas questões. Tem muito contexto até de outros transtornos que se dá, TDAH. Até tem pesquisas que, inclusive, hoje indicam que alguns TEAs se dão, a pessoa adquire, ela começa a ter um processo maior por conta dessas questões que são indevidas e que vão interferindo quimicamente na pessoa ou na criança. E na escola a gente vê claramente, né, a diferença entre as crianças que têm muita exposição com tela desde pequeno e as que não tiveram, que os pais têm um controle maior, né? E em que sentido? Uma coisa que é fundamental para o sucesso escolar, o avanço do desempenho acadêmico, é a capacidade de se concentrar. Exatamente. Se o estudante, aquela criança, já foi imersa em tela e a tela é super estimulante, interativa, traz aquela adrenalina, e se aquilo é tirado dela, ela se perde, ela não consegue se concentrar. Então, um professor para ensinar, de acordo com a idade, tem que ter um mínimo de concentração, tem que ter uma capacidade de olhar e escutar, pensar, ver, ouvir, independente de algo ali, né? Então, moldar, desenvolver essa capacidade de concentração com o decorrer dos anos escolares, ela é fundamental para o sucesso escolar. Por exemplo, matemática. Como é que você vai aprender as operações matemáticas se você não conseguir se concentrar? Exatamente. Você vai ouvir a explicação, você vai ver uma apresentação para consolidar aquele conteúdo que às vezes é teórico e você vai exercitar. Você precisa ter uma capacidade de se concentrar para interpretar um texto, para ler um livro, para escrever uma redação, né? A história, a geografia, você vai ter que ler, você vai ter que compreender. Então, sem a capacidade de se concentrar, você não avança. E o que acontece? A tela é muito fácil, porque você recebe tudo ali, sem fazer nada. Então, o ser humano tem a natureza de querer aquilo que é fácil. Exatamente. Ele foge do esforço. É verdade. Então, se eu tenho um celular na mão, estou em casa, não tenho responsabilidade de arrumar meu quarto, de lavar uma louça, de varrer uma casa, porque é esforço. Eu fico ao bel prazer deitado no sofá o tempo todo. Meu pai e minha mãe estão trabalhando, a babá não tem autoridade, né? E eu vou ficar ali. Aí eu vou me alimentando daquilo que é fácil, eu vou perdendo a força. E eu tenho percebido muito isso, né? Meus 30 e poucos anos aí de educadora, quase 40, né? Sim. Comecei muito cedo, é que a pessoa que não é capaz de realizar, de produzir, de fazer algo, ela se sente, quem eu sou? Eu não presto para nada? Eu não sou capaz de nada? Porque a vida foi levando ela só ficar naquilo que é fácil, e isso é muito despertado lá na frente. Quando chega no Fundamental 2 e médio, que é exigido aí mais poder de concentração, de produção, de responsabilidade, e ela não foi preparada para aquilo. Não, é tipo assim, ali vai sendo tudo bonitinho na educação infantil, vai deixando, achando que o menino, quando chegar no sexto ao ensino médio, pronto, chegou a hora, vai engatar. Não. O mau hábito está instalado. Não foi formado a capacidade da responsabilidade, da capacidade de produzir, de fazer. Isso começa cedo. Quando eu arrumo a minha cama, quando eu arrumo meu material, quando eu ajudo em casa. Isso não tem... Isso é muito bom. Essas coisas, né? Para a pessoa ser, poxa, hoje eu consegui, meu quarto tá bonito, tá arrumado, eu lavei toda a louça, né? Então os pais têm que olhar para isso, sabe? Porque senão vai chegar lá na frente, não vai dar conta de estudar. Os meninos até querem, acham que é importante, sabe que é, mas não conseguem. Eles começam aí, não conseguem. Então é um mal muito grande que a gente tem que estar muito atento, né? É a geração da frustração, né? Qualquer coisa se frustra, não consigo, não dou conta. E, inclusive, um dos objetivos de estar na sala de aula, no projeto de vida e tudo mais, é isso. É dizer, vamos lá, não, vamos lá. Então, essa questão de levantamento de dados, justamente para a gente cuidar dessa parte. E aí entra também a parceria com os pais. Inclusive, essa semana eles vão estar tendo um projeto de uma entrevista com os pais,
né? Que a ideia é justamente trazer isso, não somente no contexto de aproximar, mas de enxergar a responsabilidade que você tem. Porque no contexto da escola, eu sempre digo para as pessoas, para os pais, a maior fatia do bolo ainda é dos pais, ainda é da família. A escola pode ter uma estrutura boa, como o Logos tem e tudo mais, mas ainda a participação maior, a maior fatia do bolo são dos pais. E a ideia é fazer com que eles possam se apropriar disso, para que aí sim possamos ter um contexto mais, assim, na totalidade, né, de formação, de caráter, de personalidade e tudo mais. E eu acho que a grande luta para isso é o seguinte, é uma guerra para os próprios pais, porque é o sossego, né? Quem tem criança sabe que, cheguei do trabalho, estou cansado, já acompanhei algumas coisas, agora o menino quer pular, quer brincar, papapá. Então, assim, é muito fácil. Dá uma telinha que o menino se aquieta. É verdade. É uma tentação consigo mesmo. Você vai para o restaurante, dá uma telinha que o menino se aquieta. Você vai para a igreja, dá uma telinha. Então, você vai dando, porque eles ficam quietos. E você quer descansar. É verdade. Quero uma paz, né? Então, quem escolhe ter filho vai ter que saber que para o bem dele, você também não vai ter sossego. Exatamente. Que você vai ter que criar atividade, tem que sentar, tem que conversar, tem que criar outras oportunidades ali, né? Para poder que esse trabalho de família que educa, né? Para o bem, ela tem um preço. E tem uma frase que eu geralmente falo para os pais. A pré-adolescência e a adolescência é o momento que a gente ou ganha ou perde nossos filhos. Então, se eu tiver um comportamento como pai, como mãe, de promover isso, então, beleza. Mas se não, que aí, no caso, entrega essas questões e tudo mais, é o momento que a gente vai perder eles. Então, é muito importante realmente ter esse acompanhamento e essa proximidade. Bom, estamos chegando ao final desse podcast, dessa nossa conversa. Muito obrigado muito rápido, passa muito rápido, né? Quando a gente engata no assunto assim interessante como esse, tanta coisa para falar, né? Mas espero que a gente possa ter outras oportunidades para a gente tratar sobre isso. Muito obrigado, então. As palavras finais ainda, né? Eu acho que ainda tem um tempinho aí. Sim. Tem 1 minuto aí para finalizar. Aí o Fábio, e aí depois a gente caminha para o encerramento desse programa. Bem. Então, gente, foi um prazer mais uma vez. Eu quero agradecer ao Logos, né, pela oportunidade. Com certeza eu estou à disposição de outros momentos, até porque tem tanta coisa, né? Muita Parece coisa que ficou um conversar. gostinho assim de... Não ficou finalizado, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades com certeza e espero poder contribuir o máximo possível na escola, nas interações, nas intervenções que são necessárias, porque realmente é necessário e realmente é importante também para essa formação, né? Para aquilo que a gente almeja, né? Para o próprio propósito da escola, para a visão da escola. Eu tenho certeza que vai ser algo muito proveitoso. E nós aqui, enquanto escola, né, o Centro Educacional Logos, promovendo esse podcast, é para contribuir com as famílias, né? O nosso desejo realmente é que as famílias olhem para todas essas temáticas que a gente tem trabalhado, tem trazido aqui de reflexão. E nós, como famílias cristãs, ou escola cristã, podemos realmente trazer luz para esse mundo, ser sal da terra através da educação, da formação dos nossos filhos, né? Da nossa responsabilidade diante de Deus, né? De educar esse ser humano que Deus colocou em nossas mãos, né? Que é a nossa responsabilidade. Verdade. Obrigado, Fábio, por esse momento. E até o próximo podcast. Quem sabe aí os novos temas que virão. Eu só quero parabenizar o Logos, porque não é todo... Eu já trabalho há quase 15 anos nessa área. E não são muitas escolas. É raro ver escolas que tenham essa preocupação integral com o aluno. Eu quero parabenizar, porque realmente isso vai ter frutos, como já está tendo, né? Mas vai ter mais frutos ainda, com certeza. Parabéns. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, gente, você que acompanhou aqui. Esperamos você no nosso próximo Logos Podcast. É isso aí.